Bom dia, dono de oficina! Maravilha! Seja todo mundo bem-vindo ao podcast do Edu. No podcast do Edu, falamos para você, dono de oficina, sobre como organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagma Car Service, criador do método da mecânica da mente, né, que ajuda donos de oficina a mudar o rumo aí, né, das coisas dentro da sua oficina, organizando e conhecendo um cara que é muito legal, que é o Lucro, né? Lucrando mais. Parceiro. Esse é É um, parceiro. é um parceiro oculto que quando você conhece ele, rapaz, tá cara legal, né? Pois aí. Hoje a gente vai falar por onde você deve começar para separar as contas da oficina e o pessoal. E por que a gente começa falando disso hoje? Oh, desculpa. E por que a gente vai falar sobre isso hoje? Porque foi um pedido muito grande que a gente recebeu. O pessoal que participou, principalmente do último evento, do resgate da jornada, a jornada resgate da oficina mecânica, pediu muito isso. Cara, como que eu organizo isso? Como que eu separo as contas? E como aqui a gente fala nada mais, nada menos do que organizar a sua oficina, a parte financeira, para você poder ter lucro, nada mais correto do que por onde você começar a separar. Então, quando você começa a separar as contas, você entende a importância de separar, você vai ter uma oficina organizada, você vai ter lucro, porque você vai enxergar o que é o pessoal do que é do pessoal jurídica. Certo, seu Edu? É isso aí. Então, foi um... E é uma das coisas assim que quando eu consigo e tenho a oportunidade de conversar com o dono de oficina, é uma demanda muito grande que me pergunta sobre isso e automaticamente a gente já vai fazendo um diagnóstico, né? Como o dono de oficina é bom de fazer diagnóstico. Então, também nós da Mecânica da Mente, a gente criou uma habilidade aí muito grande de fazer o diagnóstico do dono da oficina. E tem um ponto aqui que a gente vai falar sobre ele aí, mas é assim, fala-se muito sobre isso. E a pessoa pergunta. E quando a gente faz o diagnóstico, quando a gente descobre o que realmente é muito triste. E é uma dos pontos que faz a pessoa não conseguir correr atrás de resolver. Só que assim, parece ser dolorido para resolver, mas não é. Né? Isso é porque a gente tem prova viva de alunos da mentoria, da Mecânica da Mente, que fizeram o esforço para tomar o remédio e hoje estão curados. É isso aí. Du, já vou começar pedindo assim, vamos contextualizar todos os donos de oficina que estão aqui com a gente hoje, para eles entenderem certinho. Vamos dar o primeiro esse contexto para eles. Qual que é a diferença entre as despesas da oficina e as despesas pessoais? Então, vamos lá. A grande diferença, William, é necessário a gente voltar. Eu vou iniciar. William, se eu sair fora da pergunta, você pergunta de novo, porque é necessário eu passar essa informação. Então, vamos lá. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de conversar com o dono da oficina, que a gente fala a respeito das finanças, que a gente fala a respeito dos números da oficina, né? Teve uma certa feita que um dono de oficina me pediu uma ajuda porque ele estava descobrindo que ele estava tendo o dinheiro desviado da oficina dele. Ele falou, o dinheiro está sendo desviado da minha oficina. Aí eu falei, não, poxa, mas você sabe quem é? Ele falou, não sei quem é. E ali eu fui fazendo umas perguntas para ele. A primeira pergunta foi, você tem o controle disso? Porque se você tá descobrindo aí que está sendo desviado o dinheiro da oficina, você tem o controle dos números, tem uma planilha, tudo? Ele falou, não tenho. Aí eu já, como, né, você está descobrindo que está tendo um desvio do dinheiro da oficina? Aí eu falei, não, legal. Falar nisso, deixa eu só dar uma iluminada melhor aqui um pouquinho. E aí eu perguntei, né? Eu falei, já que você não tem o controle, então vamos para a próxima pergunta, né? Mas baseado em cima do quê? Você está sentindo que está tendo um desvio.
do dinheiro da oficina. Ele falou, meu, porque assim, ó, eu tenho serviço, né? Não era uma oficina muito grande, né? Era numa cidade de interior, a minha oficina não é muito grande, mas eu tenho bastante serviço, né? E eu não vejo a cor do dinheiro, eu estou endividado. E quando a gente começou a fazer um diagnóstico a respeito disso, a gente descobriu que quem era o larápio, né? O que surrupiava o dinheiro da oficina, era o próprio dono da oficina. Eu descobri que o cidadão que desviava o dinheiro era ele mesmo. Sabe como, William? Ele acreditava que boa parte do dinheiro que entrava para a oficina era para ele. E ele tinha um custo elevado. A oficina começou a entrar em dívida e aí começou a virar aquele bololô, que é uma grande realidade da maioria das oficinas no Brasil. E aí o que aconteceu? Aí a gente acabou descobrindo. E aí eu falei, mas fica tranquilo, você não vai ser preso por isso, tá? Você vai simplesmente demitir você e readmitir e fazer o processo que precisa ser feito, que é justamente você entender que o dinheiro da sua oficina, esse é um outro ponto, que o dinheiro da sua oficina não é seu, o dinheiro da sua oficina não é seu, o dinheiro que entra na sua oficina, ele é da empresa. E que você vai precisar se organizar, e aí sim você vai entender. Automaticamente, quando ele se organizou, porque ele participou, automaticamente, quando ele se organizou, ele conseguiu eliminar o surrupiador, a pessoa que estava desviando o dinheiro da oficina, né, que era ele mesmo, e conseguiu se tornar um grande administrador, um grande gestor aí. Então, assim, por exemplo, para você descobrir muitas coisas, aí a gente já fala da importância de você separar, né, as contas pessoais, você ter um controle, ter uma planilha dos controles pessoais e você saber a respeito do dinheiro, né, que é da empresa, das contas da empresa. Respondeu, William, a pergunta que você fez, é que eu tinha que começar o nosso bate-papo dessa forma aí, né, meu? Senão. Respondeu sim. E acho que deixou bem claro, né? Que conta da empresa é uma coisa, conta pessoal é outra. A gente já falou aqui um episódio, acho que foi no podcast 4, sobre 3 ou 4, que foi sobre Prolabor. Então, esse é o salário do dono da oficina, não é todo que entra. Mas vamos continuando. E para você, Du, como foi que você descobriu isso? Porque eu acho que você não caiu uma poção mágica em você assim e falou, putz, tô fazendo errado. Como que foi para você? Ó, William, essa é uma parte do qual eu, graças a Deus, assim, eu venho de uma família, né? Os meus pais são do Nordeste, inclusive até fui visitar eles porque eles retornaram para lá, eles vieram para São Paulo. E a minha mãe, ela não teve muito estudo, mas uma coisa que ela nos ensinou, tanto a mim quanto ao meu irmão, sempre foi ter um controle daquilo que ganhava. Isso daí, assim, quase que diariamente ela martelava a minha cabeça e a cabeça do meu irmão com isso, né? Então, isso era um ponto que, assim, eu sempre fui controlado, porém, não tinha experiência para administrar uma empresa. O fato da Tagma não ter tido resultados financeiros significativos no início foi assim, eu era controlado, porém eu não entendia os números. Então, assim, a gente já tinha uma planilha, já tinha um controle, mas nós não sabíamos fazer a leitura disso. E pelo fato de não saber fazer a leitura disso, era onde nós tomávamos as decisões erradas e administrava de forma errada. O maior questionamento que nós tínhamos era o quê? Meu, será que ele está fazendo certo? Não está? Alguma coisa a gente está errando, mas aonde? E ficava todo mês gerando aquilo. Então, chegava no final do mês, eu conversava com a Roberta, ela falava, mas assim, eu falei, mas no final das contas, tipo, sobrou dinheiro, não sobrou? O que aconteceu?
não sobrava, não tinha dinheiro. Aí era onde eu caía a energia. E é onde ficou uma vontade muito grande de sair correndo para buscar o conhecimento. De uma forma ou de outra, o que acontece, William? Mesmo eu sendo controlado e tendo, eu não tinha a visão. Mas então, aí eu corri atrás da informação. Não foi de primeira que aconteceu. Por quê? Porque no período que eu corri atrás dessa informação, não tinha nada voltado para o segmento da reparação automotiva. Hoje, graças a Deus, não só nós, né? Tá até o mestre dos números entrou aí, né? Nosso parceiro Paulo, né? Já existe dentro da mecânica da mente, algumas outras pessoas já falam, você já consegue ter um posicionamento mais claro, mas infelizmente uma grande maioria não se importa para isso. Então, assim, não é uma poção mágica, como você falou, não é uma poção mágica que cai e a pessoa já consegue. E também, a hora que iniciar a organização disso, de início também não vai ser fácil, mas vai ser muito menos doloroso do que foi para mim e do que foi para muitos que hoje têm a sua oficina organizada financeiramente. Então você criou tudo isso aí, você foi mesclando tudo que você foi aprendendo sobre números de empresa, que não falava de oficina mecânica, e foi Exato. tudo traduzindo, né, vamos usar essa palavra, para ramo de oficina mecânica, é isso? Sim, a gente foi convertendo, né, todas as informações de uma forma que eu pudesse entender aqueles números, né? Tanto que isso daí algumas pessoas já sabem, né? O que trouxe uma luz aí foi o quê? Foi justamente uma imersão que eu fiz de business. Em que essa imersão que eu fiz, olha só como chamava, fator de enriquecimento. Fator de enriquecimento. Então, quando você fala sobre isso, o que acontece? Às vezes as pessoas acham, você vai querer só ser rico, você vai querer ser milionário. Não, é só entender. E lá eu tomei uma das maiores pancadas da minha vida, né, como empresário, e ali eu consegui pegar muita informação e converter para quê? Para que começasse a se tornar de uma forma compreensível o que eu não tinha compreensão. Já tinha, né, algumas ferramentas, porém não tinha a ferramenta principal. Então, William, isso daí foi um negócio muito legal. Por quê? Porque eu consegui converter isso. E aí foi aonde as coisas começaram a ajustar, os resultados começaram a aparecer. E aí sim foi aonde eu resolvi não querer ficar com isso para mim e distribuir isso para os alunos da mecânica da mente. E aí, tanto que existe esse método, né? Dentro das aulas que nós fazemos. Foi uma aula espetacular com o Paulo. E assim, a gente tem a percepção tão clara que o trabalho que nós estamos fazendo é tão gratificante que até uma pessoa, um senhor de 63 anos, que nunca controlou nada na sua oficina, hoje ele já tem e consegue controlar. E manda áudio para mim, eu sei que manda para o Paulo também, agradecendo primeiramente a Deus. Olha, ó, agradecendo a Deus e agradecendo o fato dele, tipo assim, para ele está sendo um negócio impressionante pelo fato de que ele tá assim, ele é como se você trouxesse uma luz, né, num ambiente muito escuro e que você não sabe para onde você está indo e de repente você encontra um caminho. Então é extremamente importante, né? E teve outros também que entraram, né? Puderam pegar essa luz, se esforçaram e entraram, então estão tendo o caminho iluminado. E olha que de vez em quando eu tenho que ficar puxando a orelha aí dos alunos, viu, William? Porque às vezes eu percebo que eles estão gastando demais com ferramenta, né? Rede social. Aí eu dou uma olhada e falei, aí, como é que tá? Tá tudo certo? Não tá gastando demais não, né? Aí a pessoa, não sei o que, não vai voltar para aquele caminho da escuridão lá, não. Aí, não, pode deixar. Bem, bem isso mesmo. A gente fica de olho. Seu Jurandir é uma história muito emocionante.
E por que então, Du, que quando você tem as contas separadas, você está no caminho de gerar a organização da oficina e o lucro? Opa, desculpa, eu coloquei no mudo aqui. Qual que é o grande benefício disso, de você então separar as contas? O benefício maior, William, que eu vejo é a clareza. É a clareza do que é que você tem na mão, do que é que você precisa fazer e o que é que você precisa de deixar de fazer. Então, é lógico, às vezes, né, o primeiro passo para organizar justamente esse setor da oficina, que é a parte aí dos números, é você saber o que é que você não pode fazer. Você tem que começar com isso. O que eu não posso mais fazer? É deixar ela desorganizada. É eu não ter ciência, do quê? Da real situação que a oficina está. Da real situação. Então, assim, os pontos são e o outro ponto que realmente não pode mais fazer é você gastar mais do que a oficina pode suportar, porque o prolabore do dono da oficina, ele não é 50%, né? Ele é baseado em si. E, para às vezes, organizar vai ser necessário você receber, às vezes, até menos do que você recebia quando era funcionário. Às vezes é quase você não ter um prolabore, não ter um salário para você fazer o ajuste. E aí sim encontrar o caminho para você trilhar e conforme você vai resolvendo, né, organizando esse ponto, você consegue mudar também o seu prolabore. Mas é nitidamente claro que os benefícios são os maiores possíveis. Porque você ter a clareza disso, é lógico que assim, na maioria dos casos, os números, quando você consegue organizar, a primeira coisa que você vai sentir é tristeza. Você vai falar assim, ai, como era bom, como era... Ó, a crença chega a gritar, como era bom quando eu não tinha conhecimento disso. Porque a partir do momento que você tem, na maioria dos casos, não vai ser um número positivo que você vai ver. Que como a maioria dos donos da oficina não estão bem financeiramente, não está com a saúde financeira muito legal, ele vai descobrir que os gastos dele está sendo muito maior, não só dele quanto da oficina, está sendo muito maior do que ela está faturando. E aí ele não vai conseguir, né? A conta não vai fechar. Vai sentir vontade de desistir, de voltar para a escuridão, porque quando você não sabe, parece que dói menos. Parece, mas não funciona bem assim, não. Mas o maior benefício é você ter clareza, porque a partir do momento que você consegue organizar, que você consegue entender, você vai criar estratégias para que o seu lucro aconteça e aí consiga honrar com os compromissos e fazer com que a oficina se torne saudável. E se educar, né? O professor está falando aqui, mas tem que... E você demorou quanto tempo? Ou isso desde que você abriu a Tagma? Vou fazer duas perguntas. Vamos fazer a primeira pergunta, é a seguinte. Quando você estava com a Tagma, você já tinha as contas separadas da Tagma com a pessoal ou não? Aí, no caso, William, o que aconteceu? No início, nós tínhamos tudo separado, as contas, e aí o fato de ter acontecido isso que eu falei para você, de não conseguir enxergar, né, com clareza onde nós estávamos errando, a gente caiu nesse caminho doloroso de misturar, de começar a pagar as contas pessoais pelas contas da empresa, meio que, eu não digo chutar o balde, mas a gente chegou a dar uma deslocada nele, né? Deslocamos ele, o balde. E aí a gente começou a fazer isso aí, começamos a utilizar as contas da empresa para fazer, mas sabendo que aquilo não era o correto, não era o certo. Então, assim, foi dolorido, essa parte aí, ela é dolorida, mas
Aí quando realmente eu falei assim, peraí, para a gente mudar os resultados e sair daquela dor, né, que ela estava aumentando cada vez mais, e entrar ali e ficar com aquela dor o resto da vida, ou essa dor gerar a morte, né, porque também tem essa, né? Essa dor, se ela não é percebida, vai ser levado à morte. E se não correr atrás ali, não arrancar do fundo da alma e pedir a Deus misericórdia, graça, e correr atrás da informação, dificilmente vai sobreviver. E o bom, William, é que o segmento em si, ele é legal porque te dá a possibilidade de você ressuscitar. Tem muito oxigênio, tem muito remédio, tem muita, não vou nem falar remédio, mas tem muita, como fala o pessoal que, os mais antigos, né? Tem muita erva, tem muito planta natural que ajuda a curar, né, desse mal e consegue sobreviver. Aí eu sobrevivi, né, a Tagma sobreviveu a essa situação, porque nós tivemos clareza, a gente já resgatou muita oficina da escuridão aí, das dívidas e conseguiu trazer. E às vezes, assim, vai tomar um remédio errado, né? Vai tomar um remédio sem prescrição médica. Então, isso daí também não pode acontecer, mas lá dentro, da Mecânica da Mente, a gente ensina isso daí, é bem bacana. Então, hoje você tem algumas pessoas que até auxiliam como sair, né, das dívidas, só basta ter aquela vontade muito grande e deixar de ser o surrupiador da própria oficina. Quer saber um remédio, William? Quer saber um remédio que dá para tomar? É um remédio que é o seguinte: todos falam que tem o remédio, mas não toma. Ele está no meu bolso, ele está comigo, ele anda comigo, mas eu não tomo. É o remédio da responsabilidade ou da autorresponsabilidade. Inclusive, tem até um livrinho aqui, ó, ele é pequenininho, está até guardado ali, mas ele é poderoso, que é o poder da autorresponsabilidade. O primeiro remédio que precisa é a autorresponsabilidade. É você começar a ter a consciência do seguinte: você levaria o seu carro ou andaria com alguém que negligencia os números, que não cuida, que age de maneira errada? Eu não tenho coragem de colocar a minha empresa, a Tagma, na mão de uma consultoria ou de um contador que ele não é organizado financeiramente. Por quê? Porque aí, como diz a Bíblia, né? Guia de cegos. É o cego que quer guiar o cego. Então, ele não vai me guiar da maneira correta. Então, assim, tomando o remédio da autorresponsabilidade, criando a consciência, e aí sim fazendo o que precisa ser feito. Por que eu falei da responsabilidade, William? Porque ontem, justamente no que a gente havia falado, eu escutei a pessoa falar: eu não tenho tempo para isso. Então, assim, é a história que a maioria das pessoas contam quando ela não quer que a responsabilidade dos erros que ela vem cometendo seja dela, seja de outros. Então, no caso do comentário que foi feito, ele estava contando uma história de que não tinha tempo. Estava contando uma história para ele. E muitas pessoas, muitos donos de oficina, contam muitas histórias para ele mesmo e para os outros, para tentar enganar e não tomar o remédio da autorresponsabilidade. Sabe aquela criança que ela coloca o remédio na boca, cospe. Eu já fiz isso. Já. Então, na verdade, é isso. Ele tem esse remédio, ele finge que às vezes ele toma, mas ele não toma. Então, é necessário ter essa consciência. Tomar é amargo, é ruim, mas assim, eu tenho que parar. Só que isso é um hábito, é uma cultura de muitos donos de oficina, que é de um que vai passando para o outro, vai passando para o outro, para o outro, para o outro, para o outro,
que acaba virando uma cultura muito grande dentro do país. E não é só no nosso segmento, que é o contar histórias, né? É contar histórias para ele mesmo, para ele acreditar, para ele se sentir confortável ou menos, né? Ou doer menos, é como se fosse uma morfina que ele está tentando tomar para amenizar essa dor. E é legal que tem um aluno da individual que ele foi. Aí, no caso, a gente tem ali a relação das coisas que precisa ser feita. E um tópico que ele não quis fazer, o remédio, ele não queria tomar, ele foi cair na besteira de contar uma história para mim, para tentar me convencer e convencer ele. E ali ele foi falando, e eu percebi isso. O meu scanner, né, para fazer o diagnóstico do dono da oficina, ele já percebeu ali um contador de falhas. Né? Porque isso daí, William, por exemplo, nos nossos scanners, né, a gente consegue ver ali o contador de falha de alguns veículos e você consegue descobrir, fazer o diagnóstico através disso. Então, você vê lá o cilindro 4, o contador de falhas está subindo, então você percebe que realmente naquele cilindro tem algum problema, seja ele mecânico, alguma coisa relacionada à compressão do motor, ou seja, uma vela, um injetor, uma válvula, né? E aí o que acontece? Ele começou a contar essa história, aí eu deixei ele contar. Aí eu falei assim, você já tinha isso bolado na sua cabeça para tentar, tipo, me convencer? O motivo que você... Ai, é isso mesmo. Eu detectei um P0300 nele. Aí eu falei assim, você está tentando, tipo, me convencer e convencer você de que isso que é o nosso combinado, você, tipo, não é importante, você não vai fazer? Aí eu vou explicar para você. E aí eu comecei a entrar no ponto, aí eu mostrei os benefícios para ele, aí na hora ele arregalou o olho assim, e eu falei assim, você entendeu? Aí ele, meu, agora eu entendi. Então, assim, só que ele tá com o coração aberto, William, para receber. E ali eu falei, então nós vamos executar o que precisa ser executado. Tome esse remédio, deixa de colocar embaixo da língua, engole ele e vamos partir para a solução. Então é justamente isso. As pessoas às vezes têm esse negócio de contar uma história para tentar, de uma certa forma, se tornar menos dolorido, que a responsabilidade é dele de resolver essa situação. E assim, e o amargo do remédio, ele vai trazer um benefício que lá na frente você não vai, primeiro, você não vai precisar mais tomar ele, porque você já, né, já se tornou consciente, já organizou, e aí você parte para a ação de solucionar os problemas e você vai viver a vida extraordinária que Deus tem. Tem um ponto também, William, que eu acho muito interessante quando a gente fala sobre a organização financeira, né, sobre a organização dos números da oficina. É necessário saber, você quer uma empresa, você quer uma oficina pobre com dono rico? Acontece. Você quer uma oficina pobre com dono rico? Você quer uma oficina rica com o dono pobre? Ou você quer uma oficina rica com o dono rico? Na maioria dos casos, o que está acontecendo? Oficina pobre e o dono pobre também, porque de uma certa forma está fazendo tudo errado. Já criou até uma quarta opção. Mas tem muitos que às vezes assim, ele vai ter um carro legal, ele vai ter uma condição legal, mas a oficina está pobre. E aí precisa fazer essa equalização aí, né? A gente já está falando aí, precisa fazer uma equalização esses injetores aí para ter o funcionamento perfeito do motor da oficina, para ter o funcionamento. E o ruim, William, é que quando não está organizado, isso daí, de uma certa forma, gera uma dor que ela chega até o ponto de ser externo, porque um dos 5 principais motivos, né, de quebra de relacionamento, de separação de casamento, está relacionado a financeiro. Então, assim, você vê um problema da pessoa, porque ela não tem o controle, administra errado a empresa, e aí leva um problema para dentro de casa,
que faz parte de um dos cinco maiores problemas de separação conjugal, que é o problema financeiro. Isso aí é mais sério do que imagina. Du, você falou do remédio, né? Tem que tomar o remédio. Vergonha na cara, colocar em ação. Vou até ser meio rude, né? Tomar vergonha na cara, que é meio fácil falar assim, só jogar a palavra, mas eu sei que tem mais coisas por trás que a gente explica na mentoria mecânica da mente, que tem que entender o perfil para você, por que você age assim e tal, mas voltando aqui ao remédio. Todo remédio tem um prazo para dar efeito, certo? Certo. Então, usando o seu exemplo, em quanto tempo demora para separar as contas? Porque a partir do momento que você toma o remédio, você cria vergonha na cara, começa a atuar, começa a fazer o que tem que ser feito. Em quanto tempo? Quanto tempo vai ser aquele tempo doloroso de separar, de entender o que é pessoal, o que é da oficina, e você poder enxergar? Quanto tempo demora isso? Ó, William, se o dono da oficina, ele já for aí, né, que nem o nosso amigo comentou, né, se ele já de cara tomar uma bezetacil e seguir, né, a prescrição médica de tomar o remédio nos horários certos, é provável que em questão aí de uns 2 meses ele já consegue, de uma certa forma, dar um start. Eu estou falando assim, 2 meses, por quê? Porque se ele for dedicado, aplicado ali, independente do perfil dele, se é um perfil, né, dominante ou se é um perfil um pouquinho mais, né, um conforme ali, e por incrível que pareça, pode ser que o que a gente considera como menos seria um estável, um conforme, talvez seja mais rápido, mais sólido do que o influente, um dominante aí para controlar. Mas uns 2 meses, William, uns 2 meses aí é um prazo legal para ele já realmente ter uma noção, né, e já sentir alguma coisa, seja ela boa ou ruim. Tá? E aí sim partir para as ações necessárias que é feito. Porque assim, você vai tomar um remédio, né, ele vai começar a surtir um efeito, mas aí vai ter que ter outros pontos, né? Não vai viver só do remédio, aí vai ter a alimentação correta, aí vai ter, por exemplo, o que é que você vai parar de comer, o que você vai parar de se alimentar para poder se tornar a oficina organizada e lucrativa. E você entender. Então, assim, é todo um processo. É aonde eu vejo que o pessoal ele começa a contar histórias, né? Porque uma pessoa que às vezes ela sofre um infarto, um AVC, alguma coisa assim, que ela, graças a Deus, ela consegue retornar e que ela tem que começar a ter uma vida ativa, né? De forma saudável, fazer uma caminhada, uma atividade física, ele arranja o tempo, né? Porque ele bateu na porta da morte. Mas se você fala antecipadamente, ele vai usar como argumento maior a falta de tempo, né? Sendo que, né, parece ser um grande bicho de 7 cabeças e não é. A partir do momento que você começa a fazer, o caminho já é trilhado. Bom, então 2 mesinhos aí, ó, dono de oficina. 2 meses tomando o remédio certo, com a orientação certa, que desse cara aqui, quem tiver no Instagram, no YouTube, no Facebook. Dos caras e da mina, né? Tem as donas de oficina também que acompanham, as E aí, no caso, sócias. os médicos aí nessa situação aí tem sido eu, o Paulo e a Roberta, né? Verdade. E falando nisso, beleza. Vamos tomar um remédio aqui agora. Qual é o melhor momento para tomar esse remédio, Du? Qual é o melhor momento para começar a separar as contas? É hoje. É agora, William. O melhor momento é agora. Não tem. Acho que para qualquer coisa que a gente quer, que nós queremos aí fazer, o melhor momento é agora. Por quê? Porque se a gente começar a protelar isso, volta. Na verdade, não é que volta, nem sai do caminho da escuridão. Então, o momento tem que ser agora, por quê? Porque ele já começa a se mexer, começa a se movimentar, para já começar a ter esse controle
e conseguir já partir para a solução, para conseguir resolver e sair desse momento ruim aí, né? Já sair desse momento ruim, porque, meu Deus do céu, depois que você enxerga e você sai dessa escuridão, é algo assim maravilhoso. E só que aí tem que continuar tomando os máximos de cuidado possível para não voltar, para não cair, porque pode ser que tenha hora que tenha alguns resultados que não vai ser, porque o segmento em si, dependendo da região, da localidade, vai ter uns altos e baixos no fluxo. E se de repente, né, a gente até vai viver aí um ano bem turbulento aí mais para o final do ano, e que é necessário a gente estar bem atento em relação a isso, né, para poder ter um suporte legal por conta. Se vai acontecer ou não, não sei, mas tem fatores externos, né, que de uma certa forma, por exemplo, nós tivemos a pandemia. A pandemia quebrou muita gente, quebrou muita oficina, selou. O dono da oficina morreu, mas não foi do Covid, foi porque teve que fechar a oficina. Aqui em São Paulo, nós fomos considerados como um serviço essencial e em nenhum momento nós fechamos, mas eu sei que em cidades próximas tiveram que parar uma semana, 15 dias, um mês. E aí o fato de não estar bem, não estar saudável financeiramente, o que aconteceu? Morreu. Por quê? Porque não tinha uma questão, porque sabe aquele negócio lá do surrupiar, né? A própria oficina, o que aconteceu? Aí não tinha movimento, estava fechado, vai surrupiar da onde? Vai meter a mão do caixa da onde? Não tem da onde. Então, esse ponto aí, sem dúvida nenhuma, é importante. Então, William, o melhor momento é agora, filho, é hoje. E precisa ter um contador para separar? Você precisa ter pagar alguém para te ajudar a separar as contas? William, esse daí é é um ponto interessante. É o seguinte, sabe aquele negócio do quem quer faz, quem não quer dá desculpa? Então, quem quer faz é assim. Eu não tenho habilidade com isso, eu não tenho aptidão, eu não consigo mexer com isso, é difícil. Pede ajuda, pode começar a pedir. E é incrível que quando você quer fazer, Deus sempre traz alguém, sempre cruza o seu caminho para ajudar a trazer uma luz e essa luz, de uma certa forma aí, já colocar no caminho. Então, se for o caso, às vezes, de pedir para alguém, pagar para alguém fazer isso, pode sim ser um dos caminhos a ser trilhado aí para ter esse tipo de solução, William. Sempre lembrando que se for contratar um contador, contrate um contador que Que saiba, né? que saiba e seja organizado e tenha as contas tudo certinho também, né? Não vai contratar um contador que é uma bagunça. Não vai contratar um contador que surrupia a própria contabilidade. Oh. É bem essa mesmo, né? Justamente isso. Então, bora aí, né, William, para a nossa frase final aí. Bora deixar o senhor terminar hoje. Como que é o nosso pensamento do dia? O pensamento do dia é o seguinte, ó, ele é forte, hein, meu? Ele é forte que é o seguinte: dinheiro é apenas uma ferramenta. Irá levá-lo onde quiser, mas nunca vai substituir como motorista. Dinheiro é apenas uma ferramenta. Vai levar onde você quiser, mas nunca vai substituir como motorista. Então, por que muitas oficinas estão no caminho errado? Justamente pela falta do dinheiro. Ou deixou tentar fazer com que o dinheiro fosse o motorista. E aí levou para o caminho errado. Então, o dinheiro ele é muito bom. Ele é espetacular. E a gente tem uma ferramenta muito boa na mão, que é as nossas oficinas, que dá muito lucro, é muito saudável, é muito interessante. E só que precisa saber lidar com essa fera aí, precisa saber lidar com isso aí. Então, ó, dinheiro é apenas uma ferramenta,
irá levá-lo onde quiser, mas nunca vai substituir como um motorista. Muito bom. Seja você o motorista do seu dinheiro. Fale para onde ele vai, bem certinho. Invista onde tem que ser investido para gerar mais dinheiro. Só Que que nunca dinheiro, direcione só para o seu bolso, né? exatamente. Você investindo da forma certa, você vai gerando mais dinheiro. Top. Du, quero agradecer mais esse podcast de hoje. Mais uma semana a gente aqui toda terça e toda quinta, trazendo conteúdo para os donos de oficina. E eu já vou dar um recado adiantado, né? Igual você falou no começo, para quem não estava ainda, semana que vem a gente começa o aquecimento para a jornada resgate da oficina mecânica. Vocês vão ter mais detalhes daqui a pouco, a partir do final de semana que vem, nas redes sociais do Edu. Não deixe de acompanhar. A gente vai ter live diária à noite e o podcast de manhã. Então, Exatamente. vai ser uma enxurrada de conteúdo. Exatamente. Vamos colocar a luz de tudo quanto é lado para o dono de oficina aí, para ele poder sair dessa escuridão e ter aí uma oficina saudável, né? Uma oficina rica com dono rico. Exatamente. Uma oficina organizada, lucrativa, uma oficina rica com dono rico. Exatamente. Pronto. Fechou. Aí, Chave de ouro. Então, fechou, meus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. Continue com a gente, continue nos seguindo nas redes sociais, continue comentando, mandando mensagem, ideias. E o melhor momento aí para muita coisa acontecer já é hoje, tá? Então, Deus te deu a oportunidade de mais um dia e vamos fazer isso de forma muito produtiva e muito interessante para honrar o Criador com isso. E agora eu vou tomar um café com o time ali, porque é sempre muito bom. E vamos que vamos para um dia abençoado. gente, obrigado. Bom dia a todo mundo. Valeu, aquele abraço. Fica com Deus.